Pois bem, agora eu gostaria de convidar para fazer uma exposição sobre a prática da profissão o renomado detetive, toma a liberdade de dizer, meu amigo pessoal e também um colega de profissão, o detetive Ricardo Lacerda. Por favor, Ricardo. Eu prefiro tirar. Pode tirar. O senhor pode circular também lá na frente. Posso. Obrigado. Bom dia a todos. Respirar um pouquinho, porque é difícil olhar para tanta gente fera, né? Tanta gente aí, veteranos no mundo da investigação. Então, não dá muito para dar aula, né? Dá para compartilhar um pouco dos conhecimentos. Saldo à mesa. Tive o privilégio que a minha amiga detetive Jaqueline, inclusive, me convidou para ser um dos autores do livro de vocês de investigação prática. Foi uma experiência muito bacana para mim. E o meu tema que eu tinha falado com o André, eu ia falar sobre... Vou falar também sobre casos conjugais, mas antes disso, eu quero falar um pouco, uma coisa não focada tecnicamente, uma coisa compartilhada da vida prática, né, do detetive particular. Então, eu sou o detetive particular Ricardo Ferreira, a minha empresa é a RAF Investigações Particulares. E por que eu comecei nesse ramo? Eu era um técnico em edificações no passado, tinha formação em elétrica e edificações. E como meu pai, detetive Carlos Lacerda, já falecido, era detetive, meus tios, Eloy de Lacerda, Felipe Lacerda, Cecília Lacerda, Renato Feste Ferreira, enfim, eu vim de uma família de detetives. Mas eu, para ser sincero, meu sonho era ser arquiteto. E como é que eu caí nessa profissão? Porque um dia foram nos Estados Unidos, na Tacton, em Miami, e trouxeram um equipamento, e diziam que esse equipamento, naquela época, que seria um antigrampo, que ele ia parar um gravador. E, de fato, ele parou aquele gravador. Mas aí eu disse para esse meu tio que trouxe, e se você colocar 2 quilômetros, ele vai parar esse gravador? Não vai parar, porque tem uma coisa que chama-se impedância indutiva. Então, ele não parou. Então, aí eu bolei uma outra coisa, um outro sistema, porque eu conhecia a matemática, para fazer com que aquilo funcionasse. E dali eu comecei naturalmente a trabalhar com varredura, empresas, quando você vai fiscalizar. Então, era um conhecimento que eu tinha técnico, de escola Senai de edificações. Aí foi muito gostoso, porque tinha aquele caso do PC Farias, e eu tinha 23 anos de idade, e me convidaram para uma entrevista para falar do caso. Lógico, gente, 23 anos de idade você se sente o máximo, né? Começar numa profissão te dá um orgulho, um reconhecimento pessoal. E aí tinha um cidadão que me elogiou, meu pai participou também, o Carlos Lacerda, e ele chamava Valdecir Moraes de Jesus. Por coincidência, o Valdecir Moraes de Jesus é o pai da detetive Jaqueline, que eu vim a conhecer depois. Então, com o decorrer do tempo, começou a fazer um mix de pessoas que eu fui conhecendo no decorrer do tempo e fui apreciando toda essa história da investigação e fiz parte disso. Aí eu comecei a pegar gosto, comecei a trabalhar sozinho. Cada detetive tem o seu método próprio, cada um tem o seu jeito particular, peculiar. Uns são mais voltados à empresa, outros são mais voltados à pesquisa de mercado, outros são mais voltados, enfim, à área de família e por aí afora. E até então, me faltava o quê? Apesar de ter vindo de uma família, a gente mal discutia, porque família não é uma coisa que você fica debatendo muito as questões profissionais. Lógico, eu fiz um cursinho, mas eu tinha aquela sede de... Onde que eu busco conhecimento para melhorar minha profissão? Porque eu me apaixonei. Diante disso, eu fui fazer a faculdade de Direito. Sou bacharel em Direito. Não fiz a faculdade com a intenção de advogar. Aliás, na advocacia tem aqui a minha colega Euri Lopes, viu, que me acompanha em tudo, detetive particular também, advogada, tudo que eu preciso nessa parte, ela me ajuda também. Porque nós temos que trabalhar de uma forma equacionada dentro da lei. Então, trabalhar dentro da lei, até onde eu posso, até onde eu acelero, como é que eu exerço essa coisa com maestria?
Hoje está muito comum, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Vocês vão falar, nossa, o que tem a ver a Lei Maria da Penha? Tem tudo a ver, porque o teu cliente chega na tua frente e o cliente é o primeiro mistério, né? Porque o cliente, você nunca sabe se ele está falando para você a verdade do que já aconteceu, você não sabe se já foi feita uma investigação anteriormente e que você está indo fazer aquele trabalho e você pode correr algum risco. Então, diante disso, imagina, até o defensor público depois pode até me esclarecer mais, né, sobre essa questão penal, que sempre fica essas anuâncias, essas dúvidas. Então, o cliente chega para mim e diz para mim, um homem, olha, que nem sempre ele conta, e ele tem uma medida protetiva, ele tem uma questão de perseguição, porque ele perseguia essa mulher. E ele te contrata para você fazer essa investigação em torno dessa mulher. Parando para pensar friamente, eu sou detetive particular, eu posso fazer a investigação, eu tenho o direito de ir e vir. Por que eu posso? Porque está na Constituição brasileira, eu tenho o direito de ir, vir e permanecer. Eu não estou fazendo nenhum constrangimento ilegal, então eu posso. Mas, imagina, se ele conta, se alguém ficar sabendo, conta para essa mulher. Será que essa mulher não vai linkar isso como que ele está perseguindo e será prejudicial para o meu cliente, essa coisa? Então, cadê a coragem de orientar um cliente, e muitas vezes, e falar para ele, não é pertinente tal trabalho para você, ou que seja feito de outra forma, e você realmente desejar o bem para aquela pessoa. Como nós estamos falando hoje, é um congresso de lei, eu espero, como aconteceu o advento dessa lei 12.000, não decorei 437, né? Isso foi um marco muito interessante, porque o detetive particular quebrou aquele prisma de discriminação que existia antigamente, mas que, no fundo, grandes advogados sempre contrataram os detetives particulares. Eu sei porque eu trabalho para grandes advogados. Na área de família, a doutora Priscila Gondenberg. Eu tive o privilégio de estudar direito penal com a Patrícia Vanzolini, que hoje é presidente da UAB, doutor PH, foi juiz, doutor Maurício Munazar. Então, nesse estudo todo do direito, eu vi a importância da nossa profissão. Porque nós trazemos o quê? Fatos novos, trazemos provas com legalidade e legitimidade. Porque não adianta o advogado não ter elementos para ele poder trabalhar. E o saber da pessoa que está sendo traída? E é muito louco essa coisa da lei. Porque antigamente tinha a lei do adultério, que dizia no artigo 240 do Código Penal, duas pessoas de sexos opostos e legitimamente casados havendo adultério, a crime, tal. Essa lei foi abolida. Muito bem. E cadê o dano moral para uma pessoa que foi traída? Também não tem dano moral, porque o direito moderno entende o quê? Que a falta de amor não gera nada. O máximo que isso vai gerar é uma difamação, se a pessoa expor a que foi traída. Então, para que serve, num caso conjugal, para que eu trabalho, então? Eu trabalho para o saber. Eu trabalho porque muitas pessoas, quando se separam, um dos cônjuges, fazem dilapidação do patrimônio, quando tem uma empresa, fazem hold familiar para desviar dinheiro. E aí essa pessoa ela é lesada. Então, veja, sem todos esses elementos, como que um advogado vai trabalhar? Como que ele vai exercitar? Como que ele vai trazer a verdade? Porque a verdade sempre é bem-vinda na vida das pessoas. Como que ele vai fazer isso? Então, nosso trabalho é de um valor imensurável. O nosso trabalho ele tem que ser valorizado. Porque ele é um trabalho muito objetivo, ele é um trabalho a favor da lei. E eu passei, desde os 23 anos, a me apaixonar por tudo isso. A área da família eu sempre achei maravilhoso, porque a base de todas as pessoas, eu acho que é a família. E dentro da área conjugal, da área da família, uma vez uma entrevistadora me perguntou, na televisão, você
destrói casamento? Eu falei, não, eu não destruo aquilo que já estava destruído. Eu trago a verdade para que essa pessoa tenha uma construção na vida dela. Para que ela tenha o direito de ter felicidade na vida. É para isso que eu trabalho, não é para destruir nada, é para construção. Então, qual que é a função social que o senhor disse? Função social do detetive particular. Trazer a verdade, trazer informações, claro, de forma legal, com legitimidade e etc. Trazer conforto para as pessoas. Trazer, o caso conjugal tem uma empresa, então essa mulher que está se separando, tem a dissolução da sociedade, tem a pensão alimentícia, tem a guarda de filhos. E quando essa mulher descobre tudo isso, ela é lesada ou até mesmo contraiu uma doença de um marido ou vice-versa, e aí essa pessoa vai se separar. Ela precisa de um amparo. Como é que você faz um pedido para um juiz para que esse cidadão saia imediatamente do lar? Não tem que ter um motivo? Tem que ter um motivo. Quem que traz esse motivo? O detetive particular. É ele que traz isso. Então, essa soma de investigação que eu vivi todos esses anos de empresa e da família, eu senti muita falta, em muitos momentos, a gente sente falta de onde eu busco mais conhecimento. Então eu fui buscando em paralelo, né, como eu disse, a faculdade de Direito, informação com os colegas que são veteranos, você pergunta. E nós, antigos, né, ele que é de Campinas, antigos, você sabe disso, nós éramos na raça, não tinha ninguém para ajudar. Naquela época lá dos nossos, né, passados, tinha o DOPS para bater no detetive particular. Tinha a ignorância da informação. Hoje é um privilégio eu saber que tem uma universidade, que tem um curso de nível superior de detetive particular. Mas caprichem nesse curso, hein? Esse era um sonho meu, viu? Fazer um curso brilhante. Então ensinar para o aluno qual que é o primeiro passo. Como é que eu atendo o meu cliente? Esse cliente ele é esquizofrênico ou não? Eu posso atender ele? Até que ponto eu posso chegar? Ele está falando a verdade para que eu não corra riscos? Tudo começa com o cliente. Ele tem capital para me pagar para que eu possa fazer um serviço à altura para ele, porque senão um vai brincar de pagar e um vai brincar de fazer? Como é que eu divulgo isso? Como é que eu não sou perseguido com isso? Como é que fica isso? Essa é a história. Então, eu acho que tudo isso é fantástico. Porque quando a gente está trabalhando em casos conjugais, que são a maioria dos trabalhos do detetive, e que esses casos também, muitas vezes, envolve também o caso empresarial, mesmo porque tem as questões de pensão alimentícia, que tem que pagar, pensão para a mulher, divisão de patrimônio, onde há dilapidação de patrimônio. Então, eu acho que o detetive particular é um campo muito vasto. E eu espero que a lei sempre traga benefícios cada vez mais, como foi da primeira vez, para os detetives, e não sacrifício para os detetives. E não tirando direitos já existentes de um detetive, e sim melhorando para que isso se some, e para que isso aconteça, para que isso amplifique, para que nós tenhamos um amparo melhor da lei em tudo. Porque, gente, até para fazer a divulgação de um trabalho de detetive, o Google tem critérios rigorosos. Está aqui o rapaz que faz minha propaganda aqui, o Ed. Já fiz tua propaganda, viu? Você faz a minha, eu faço a tua. Olha lá, está me devendo essa. Então, por quê? Esses dias teve um vírus lá na minha página, sei lá o quê. Porque nós sempre fomos visados. Mas visado com o quê? Porque escondidinho, todos os grandes personagens, todos os grandes advogados, contratam detetive particular. Agora até virou uma moda, né? Porque é engraçado. Hoje, o advogado pode ser detetive. O detetive não pode ser... Ó, a Calê abriu. Eles falam de pesquisa de mercado para fechar o mercado, mas abre, né? Vai tudo ao contrário. Não vamos na contramão. Vamos pensar no que é importante quando for discutir a lei, que o primeiro passo foi dado com muito trabalho do André,
do Edson, dessa comissão, de todo mundo. Foi um trabalho muito grande para surgir essa lei aqui. Vamos lá, que eu não decorei a lei 13.432 do ano de 2017. Que isso abriu o quê? Uma visão ampla para o nosso país da figura de um detetive particular. Então ficou uma figura positiva, ficou uma coisa bacana, ficou uma coisa amparada pela lei. Então isso foi excelente. E claro, sempre tem que melhorar. A gente sempre está trabalhando para trazer o melhor. Eu amo minha profissão. Se eu nascesse de novo hoje, eu ia pedir para Deus para ser detetive particular, mas não para sofrer como eu sofri no começo. Né? Quando eu comecei sozinho com uma motocicleta, seguindo uma pessoa, e aí, parado ali, e se a polícia chegar? O que eu falo para a polícia? Nossa, parece que a gente é um bandido. Era assim. E você não estava fazendo nada de errado. Você estava trazendo a verdade. Aí eu fui aprendendo, foram acontecendo coisas, porque eu não sabia, não tinha essa orientação. Imagina, então, depois que eu fiz a faculdade de Direito, então eu pirei mais ainda. Eu falei, meu Deus, quanta coisa eu precisava saber. Então eu aconselho, cada um estuda uma coisa diferente. E cada um tem a sua vivência prática, que não deixa de ser um estudo também daquilo que já viveu profissionalmente. Então o detetive particular ele tem que ter estudo, ele tem que ter capacitação profissional. E a lei tem que sempre ir amparando o detetive particular nesses progressos. É isso que eu espero dessas reformas da lei. Mas só o fato de estar aqui hoje, ano 2024, estou com 55 anos, 32 ou 33 de investigação. Já estou meio velhinho na investigação. E chegar hoje nesse ponto e ver todos vocês... Olha, um defensor público, gente, participando da minha palestra. Que coisa maravilhosa. Olha que responsabilidade para falar, ainda mais falando de lei, não é verdade? E tá aqui com essas pessoas. Douglas, que tem a escola de perícia, e todos vocês. É um prazer enorme. Do Rio de Janeiro, detetive. Então, gente, eu não tenho muito mais do que falar, porque se eu for falar mais sobre casos conjugais, eu vou entrar agora na área técnica. O que a gente faz na área técnica? Que é o segmento, que é o quê? É a infiltração. Que mais? Reconhecimento do local. Você vai em outro estado, você não sabe como que funciona aquela região, qual que é a linguagem local, como que eu vou ficar, como que eu vou me comportar, como será meu comportamento, que tipo de vestuário que eu vou me colocar, qual que é a linguagem. Então, como é que eu vou... Então, primeira coisa, que até hoje, eu queria ter esse estudo antes, para me antecipar, porque para aprender na prática essas coisas, é até perigoso, eu corri muito risco trabalhando na minha vida. Uma coisa simples, quer dizer, não é simples, né? Reconhecimento do local. Olha, uma matéria aí para a faculdade, reconhecimento do local. Porque o cara vai chegar no local, no Sul é uma coisa, se você está no Nordeste é outra. Eu fui fazer um trabalho no Peru, é outra. Na Argentina é outra. Em outros países é outra história, é outra lei. Então, como é que eu vou me portar dentro da lei desse país? Como que eu vou me colocar? Como que eu vou me antecipar para poder fazer aquele trabalho? Então, quando as pessoas pensam, o detetive é só ir lá e seguir ou se infiltrar. Acabou. Não, não acabou. Esse se infiltrar, esse seguir... É gigantesco o tamanho de coisas que pode ser explorado. E o detetive também tem que saber falar não. Porque tem casos que não estão no nosso alcance. Tem que falar, tem que saber que é um trabalho de meio, que não é um trabalho de fim. Mas aquela pessoa tem a possibilidade de alcançar aquilo que ela quer. E por fim... repetindo o meu sentimento, eu fico assim até emocionado de estar aqui hoje, na frente de tantos colegas queridos, que é tão difícil, né, no meu convívio social,
as pessoas que eu conheci me perguntam assim, o que você faz? Qual a tua profissão? Porque o brasileiro tem mania de perguntar, né? Qual é a tua profissão, onde você mora e quanto você tem? Né? Aí eu digo, eu sou detetive particular. Nossa, você é detetive particular? Mas você é detetive particular de verdade? Eu falo, sou de verdade porque eu não desencarnei. Eu estou vivo. Eu sou de verdade. Eu estou aqui. Então, o encontro desse, com colegas que vivem o que eu vivo, eu me sinto em casa, eu me sinto na minha família. É muito prazeroso. Eu fico até comedido para falar um pouco de técnicas, essas coisas, porque, nossa, principalmente os veteranos aqui, vocês já sabem como funciona. Mas a gente tem que fazer uma adaptação para a modernidade. Tudo mudou. Antigamente, quando eu fui dar meu primeiro flagrante de adultério, foi um erro terrível. Eu tinha uma câmera enorme, graças a Deus eu estava numa praça, tinha um barzinho. Filmei, era um cara grandão, o bonitão lá, passando a mão no cabelo da mulher. Eu corri e contei para o meu cliente. Meu cliente chegou em casa, expôs para a esposa. A esposa disse, mas esse aqui é o meu primo, que inclusive a opção sexual dele é outra. Então eu não tinha me adiantado na investigação. Então nós temos que ter cautela, né, sempre. E mais conhecimento ainda, porque hoje as pessoas querem brincar de detetive porque você tem as redes sociais. Só que as redes sociais é o que enganam as pessoas. As pessoas mentem na rede social. Ela coloca o que ela quer. Aí vai lá uma pessoa que quer investigar ou um caso conjugal, ou um caso de fraude, ou um caso de compliance, ou um caso empresarial, e ela começa a fuçar ali. Ela acha que ali está dando a informação certa. E não está. Então, a presença do detetive particular sempre vai ter a tua serventia, a tua maestria para orquestrar esse conjunto de informação, a veracidade daquilo que foi visto no mundo da internet, somado com a veracidade daquilo que foi visto em campo, daquilo que foi pesquisado, daquilo que foi conhecido. Então é essa somatória toda que nós trazemos um resultado efetivo, que tem serventia para o saber, para o conhecer e para o universo jurídico. É só. Olha, agradecendo aí ao nosso colega Ricardo, né? Um grande profissional, dispensa apresentação.